Olá, o Papo de Mãe está no ar. Segundo Freud, o pai da psicanálise, temos impulsos instintivos agressivos e que somente ao termos contato com os outros e com a cultura é que nos moldamos e freamos tais impulsos. Sabe aquela história de que criança é maldosa? Então, será que é mesmo? A maldade faz parte do ser humano, né? Mas como definir até que ponto existe uma maldade aceitável e como controlar para que isso não se torne um problema? Porque uma coisa é uma pequena maldade de quem está aprendendo a lidar com as emoções e outra é passar a praticar uma crueldade consciente, né? Veja os destaques do programa. Eles são pequenos, têm 8 anos, alguns 9. E nessa fase, as maldades também são pequenas, ou pelo menos deveriam ser. Dizem que toda criança é um pouco cruel, principalmente umas com as outras. Mas será que existem pequenas maldades ou maldade é maldade e pronto? Qual o limite da maldade infantil? Acho que a criança não tem noção do mal que ela vai fazer. Agora, já quando é mais velho, sim. Será? É o que a gente vai conversar durante o programa e para falar sobre o tema de hoje convidamos as mamães Priscila, a Elaine e a Daniele. Obrigada por terem vindo. E também contamos com as participações da pediatra Silmara Gargalac e da psicóloga e psicopedagoga Sueli Conte. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então, a Priscila, conta pra gente quem são seus filhos, Priscila. Eu tenho essa, Gabriela, de 1 ano e 8 meses. Ela é a minha caçula. E o Rafael, que está em algum lugar aí do cenário, se fantasiando, de 5 anos e meio. Então, daqui a pouco você vai dizer como é que é essa história aí dentro da sua casa e também na escola e tal. Claro. E os seus filhos quem são? Eu tenho 4 filhos, o Jefferson de 19 anos, o Gabriel de 15, a Isabelle de 10 e a Laura de 2. A Isabelle e a Laura que vieram aqui. Isso, a Você é Isabelle. animada, hein? 4 Filhos com bastante diferença Com bastante diferença de idade, idade, então assim, hoje é bem mais tranquilo, mas alguns anos atrás era bem difícil. Mas você vivencia tudo, né? O adolescente, o Desde a adulto, pré-adolescente, a o criança. jovem, o bebê. Então ela tem bastante experiência para contar pra gente sobre essa coisa até dessas maldadezinhas aí das crianças. Isso. E a Daniele tem quantos filhos? Eu tenho 2, o Vitor e o Bruno, estão ali fantasiados, né? E assim, eles já participam daquela competitividade entre eles. E as maldades entre eles acontecem nesses momentos, né? E a mãe se assusta com isso? Às vezes sim, às vezes sim. Então assim, eu tenho que interferir muitas vezes, tenho que conversar constantemente, porque eles, assim, essa competitividade entre eles é bem grande. Eles querem chamar a sua atenção? Sim, eles disputam o tempo todo, a atenção da mãe, a atenção do pai, Qual ou que é a o diferença? brinquedo, alguma coisa assim. Qual que é a o tempo diferença todo. deles mesmo? 2 anos e meio. É uma diferença pequena. E assim, que tipo de maldade um faz com o outro que você fica Então, preocupada? por exemplo, num jogo de videogame, por exemplo, se o Vitor ele está perdendo no jogo, ele desliga, porque o irmão não pode ganhar. Normal, né? Então, assim, são essas pequenas maldades que a gente tem que estar sempre ali em cima, sempre tentando evitar, mas só que acontece diariamente, né? Essas coisinhas pequenas, mas que, né, causam os conflitos entre os irmãos. Quer dizer, essas disputas entre os irmãos, né, são comuns na infância mesmo, muito né? comum. As crianças são mais egoístas mesmo, e aí os pais vão moldando mesmo, né? Na verdade, eu acho que não é, né, o termo egoísta. Cada um procura o seu espaço, o seu lugar, né? E quando você coloca que está perdendo criança, qualquer criança não quer perder, né? E a criança vai muito por nossos exemplos. Nós somos muito exemplos, tem um parâmetro do que eles podem e o que não podem fazer. Então, cabe a tudo isso sempre um trabalho na comunicação, de você conversar muito com as crianças, expor, chamar os dois, ter um tempo para cada um, isso é muito importante, né? Porque essa disputa também, o seu caso não tem tanto da idade, da diferença, mas algumas crianças que têm uma idade muito diferente de um e de outro, o que eles querem também é diferente, então esse tempo para cada um também tem que ser adequado, né? Doutora Silmara, até a diferença de idade entre os irmãos interfere também no relacionamento deles? Essa coisa que ela falou deles competirem
muito? É mais de quem tem uma idade mais próxima? Como é que Então é? eu vou falar de experiência, que eu tenho trigêmeas. Ai, que legal. Elas têm 19 anos. Então essa competitividade é normal. Então você pensa, nasceram na mesma data, não vai existir isso, porque tudo foi comum e igual. Mas existe, né? Até, oi meu amor, e o meu? Não dá nem tempo você falar para outra, oi meu amor, né? Então tem essa cobrança que é natural do ser humano, né? A gente, ainda mais na idade, seja vai adolescente, seja criança menor, essa cobrança, eles enxergam mais a eles, né? Então cabe aos pais, a quem está do lado, ensinar que não é só o mundo eu, mas as pessoas que estão em volta deles respeitarem. Isso que a gente fala, ai, toda criança é maldosa, ai, que maldade que a criança fez. A criança, ela demora para ter consciência do que é maldade, da consequência que ela pode provocar no outro? Quer dizer, até uma certa idade, é normal que ela vá testando isso? A gente não gosta do termo maldade, que é um termo negativo, Negativo, né? Então a gente não usa assim. É assim, é o eu dela São que as ela descobertas, busca. né? Então, É que no assim, popular as pessoas falam, né? Ai, que criança maldosa. se eu arrumar um termo mais bonito, né, Silvia? Porque maldade realmente não cabe. É assim, é um egoísmo mesmo dela, de querer fazer as coisas para ela e a sinceridade que tem a criança. Então a criança é sincera, então ela não quer, ela não vai dividir. Ela não quer dividir o videogame, ela vai desligar da tomada. Aí cabe a gente, né, moldar essa situação. Então, mas até que idade que a criança ainda não tem essa consciência do que ela pode provocar de ruim no outro, e quando que já é assim, que já se espera que ela tenha essa consciência de chamar o outro de gordo, de xingar o outro, ou de, sabe, esconder. Eu ouço muito assim na escola, falar, escondeu a borracha, aí o outro fica procurando, que nem bobo, não sei o quê. Tem um limite aí da faixa etária? Eu acho assim, Marina, diante do primeiro não, a criança já sabe que aquilo não pode, mas ela vai te testando. Ela vai testando, né? Chegando, vamos dizer, lá pelos seus 3, 4 anos, essa coisa já é mais concisa na criança, ela conhece mais e tem mais como modular esse ímpeto dela, né? De uma criança de 2 anos é mais difícil. É uma criança de 2 anos que morde, você até entende. Já se ela tem 4 ou 5, já não pode. Não cabe na idade dela. Não, e elas não nascem sabendo, né? Aos poucos elas vão aprendendo o que é certo e o que é errado. E aí, quando tem irmãos, acaba aprendendo muito entre os irmãos. Essa coisa de morder, de que não pode morder. O que você sente, Priscila? Eles acabam aprendendo muito em casa ou na escola também? Não, na sinto. Convivência com outras crianças? No caso dela, que ainda não vai à escolinha, a mamãe vai abrir só um minutinho, tá? Ela tá toda animada, tá trazendo tudo pra você. Ela tá querendo participar, tá conhecendo esses objetos que em casa não são iguais a isso. Então, no caso dela, que ainda não vai à escola, eu percebo que a relação com o irmão, para ela também é uma forma de educá-la, porque o irmão que já tem 5,5 já tem essas noções, né? Ele não tinha aos 2. E hoje eu percebo que a gente conseguiu ensiná-lo e ele perdeu coisas para aprender isso, né? Então, assim, o limite veio muito na imposição de algumas perdas. Deixa de ir numa festinha, não tá sabendo se comportar, vamos sair, se tiver mordido, então vamos embora agora, para que esse limite apareça. Eu achei interessante quando elas disseram que elas não encaram como maldade, porque isso para mim foi eu tive que construir essa percepção. Não sendo uma profissional da psicologia ou da pedagogia, a gente acaba enxergando como uma maldade. E eu construí uma forma de ver aquilo de um jeito... considerando que são crianças, que não têm essa noção. Que e é quando da a gente idade, rotula, né? o negócio fica pior. Então, eu via no começo, eu ficava perdida. Então, se mordia, ai meu Deus, mordeu o filho de alguém. Eu ficava angustiada com aquilo. E a forma como eu encarava não era uma forma como eu encaro hoje com a minha filha, que quando ele tinha 1 ano e 8 meses, ele mordia, para mim era muito mais pesado. E ele devia levar umas mordidas também? Não, no caso ele Tomava. dava umas mordidas, mas ele aprendeu a não morder
E foi mais fácil para ele quando nós, em casa, passamos a enxergar isso como uma fase, como é que a gente tem que cuidar disso. Mas tem mãe que não aceita bem, sem criminalizar aquilo. Mas tem mãe que não aceita bem, tem mãe até que Não brigam, aceita. né? Que acham Quer um fazer- absurdo e Que não quer entendem. trocar o filho da Quer- escola. Quer fazer que denúncia na fase delegacia porque o filho levou Até que o mordida. filho passe a morder, né? É verdade. Peraí. Virar da mesma forma, né? Uma vez meu filho, eu peguei na escola e ele tava com uma mordidona, assim. Aí eu olhei, aí a professora logo falou, foi um revide. Ele mordeu alguém. Elaine, como é que é? Com seus 4 filhos, você até nota essas diferenças? Tinha um que fazia um pouco mais, vamos usar a maldade, que é a palavra que a gente usa popularmente, né? Tinha outro que era mais vítima também, porque Então, também tinha. tem, às vezes, o mesmo que faz alguma coisa com o outro também sofre de um terceiro, Isso. né? E muito legal trazer essa temática, né, com a palavra maldade, porque quando a gente tem um filho só, ou quando a gente está nesse papel, a gente vai olhar como é maldade. E só com o passar do tempo, os filhos crescendo, amadurecendo, é que você vai enxergando, não, Que não havia é. maldade. No meu caso, os 2 filhos mais velhos, o de 19 e o de 15 anos, quando eram crianças. Então, um era apaixonado por brincar com bonequinhos, ele demorava assim meia hora até organizar todo o cenário, colocar todos os bonequinhos em pé, e o outro gostava de brincar com carrinhos. Então, você imagina que quando um terminava de montar o cenário, o outro vinha com o carrinho pronto, né? Pra derrubar tudo. Pra né? derrubar tudo. E não adianta, na hora você fala, que maldade, seu irmão levou tanto tempo para construir isso. E aí não pode falar que é uma coisa de crueldade da criança. Ela ainda está formando a personalidade dela. Não é que ela é cruel. Ela né? quer ver o que vai acontecer, né? Tá tudo montadinho, eu vou derrubar. É. Ela viu que cria um rebuliço, isso chama atenção. Teve- E ela vai fazer de Fazer novo, novamente. né? E uma outra situação que eu vivi também, são 4 filhos, então tem várias situações. Uma situação de mordida, né? A minha filha mordeu. E aí, quando a gente corrigiu, foi conversar com ela, falou, nossa, mas por que ele tá chorando? Foi tão bom. Mas a mordida pra ela foi algo. Era assim, uma que tinha manifestação de maldade, carinho. né? E aí é legal também, Significativo. né, Silmara, os pais irem pontuando e os professores na escola também irem pontuando para as crianças irem aprendendo, né? O que problema- machuca o amiguinho, que o amiguinho fica triste, né? O problema é a repetição dessa atitude, É. né? É isso que os pais têm que estar atentos. Ah, mordeu, não pode se desesperar, né? Vamos conversar, conversa com o amiguinho, que tem os 2 lados, né? Por que não mordeu à toa? Teve um motivo para isso, então vamos trabalhar os 2 lados. Mas isso se repete demais, Aí sim. várias vezes, né? Ou com o mesmo amiguinho, então aí a gente precisa não achar tudo também muito normal. Eu me lembro uma vez o Rubem Alves, que infelizmente faleceu esse ano, o educador, ele disse, numa entrevista para o Papo de Mãe, do sentimento de culpa necessário. E eu achei muito interessante aquilo, eu aprendi bastante com aquilo. Porque a gente fala tanto, não precisa ter sentimento de culpa, tal. A gente falou, não, você precisa desenvolver, a partir da criança, um sentimento de culpa necessário para que ela passe a respeitar o outro também, né? Para que ela entenda, para que exista o arrependimento pelo que eu fiz de errado. Pra se colocar no lugar do Se outro. colocar no né? lugar do Questão de outro, empatia. quer dizer, existe um sentimento de culpa saudável e necessário para evitar com que você não se torne uma pessoa maldosa a ponto de extrapolar, Os né? seus filhos, Daniele, quando eles brigam, eles ficam se sentindo culpados depois? Porque eu lembro quando eu era criança, eu era muito má com a minha irmã, eu era a caçula. E eu lembro que a minha irmã, assim, ela era toda organizada, tinha os brinquedos, ou um chocolate, guardava o chocolate. Eu ia lá brincar, destruía os brinquedos dela, ia lá, comia todos os chocolates. E eu era caçula, achava que eu podia tudo. E não me sentia culpada, porque eu era criança, eu acho que também eu não tinha essa noção. Hoje você se arrepende? Hoje eu me arrependo. Você acha que eles já têm essa noção? Assim, Lá que eles em casa estão... é o contrário, né? Não é o caçula quem faz, né, essas certas maldades. O mais velho, o Vitor, ele faz e ele não se arrepende, ele é difícil de pedir as desculpas, né? E o Bruno sempre ele é mais tranquilo, então ele aceita a desculpa mesmo se o irmão não fala, né? Então eu acho assim que o Vitor, quando faz, ele quer chamar a atenção de alguma maneira. Até vocês comentando alguns episódios de escola, eu me lembrei que o Vitor, ele teve um período do colégio agora esse ano, em que ele tinha esse hábito de esconder o material do amiguinho para o amiguinho ficar procurando, né? E aí a professora me chamou para conversar, falando que isso estava acontecendo com frequência
E assim, a gente foi conversando com ele em casa e nós fomos percebendo que ele estava precisando de uma atenção maior, ele precisava de uma atenção em casa e na escola também, né? Porque assim, eu sou professora no colégio em que ele estuda. E aí, isso acaba também, eu não sei se mexe com o inconsciente dele, não sei, mas ele acaba tendo essa cobrança para ele. Minha mãe dá atenção para os alunos, para os outros, e aqui ela não pode ser a minha mãe. Mas outra coisa que eu sinto com 3 filhos também, como mãe, é que assim, às vezes eles vão crescendo, você acha que, estão crescendo, já não precisam mais, agora sabe se virar, não sei o quê. Precisa. E precisa, né? Porque Precisa sempre muito. tem o retorno, e não sei o quê, e cada idade precisa, até um adolescente precisa de uma atenção, não é que está crescido, ele pode até tomar banho sozinho, mas são coisas... Então, E assim, parece que eles pedem socorro, eu tô aqui, olha pra precisa, mim. né? ficam Sempre tá tristes, perto. né? Ficam magoados. A gente percebe muito isso, um aluno hoje que está no infantil, vai passar para o primeiro ano, tem toda aquela atenção que você está falando. E é uma faixa muito próxima uma da outra, então você não percebe tanto. Quando ele está do 5º para o 6º ano, ou do 9º para o médio, são fases muito diferentes, são cursos diferentes. E é onde eu acho que os pais largam. Então, não em querem fase mais. de crescimento É onde ainda. precisa mais. É a fase da adolescência, que começa aquele período, né, da adolescência. Então, o pai não olha mais a agenda, não sabe com quem ele vai, não sabe que casa de amiguinho vai. Você escuta muito isso na escola. Ele foi na festinha, mas eu levei e fui buscar. Você entrou lá dentro para saber o que tinha? Então, muitas vezes, quando eles chegam muito desesperados das coisas que acontecem, e hoje a faixa que mais dá trabalho não é a faixa do adolescente, é de 13 a 14 anos, de 12 a 14. Mas você sabe que a minha filha está com 11 anos e a gente pensa assim, nossa, ela está crescendo, né? O que você falou, não precisa tanto, chega em precisa casa, sim. vai para o quarto sozinha, já vai Aí fazer que a eu- lição de casa, está tão independente, né? Aí ontem ela falou assim, mãe, fica um pouquinho comigo no quarto. Aí você percebe que Quanto ainda tem aquela carência. carência, que ainda sente falta, Isso, né? é. Que é essa proximidade. Seria dosar um pouco onde você dá independência e onde ainda é dependente, porque ainda está em fase de crescimento, eu acho. Né? É de formação, né? Período de formação, né? Então, olha, a nossa conversa já continua. No próximo bloco, vamos ver numa reportagem as pequenas maldades aí das crianças na escola. Enquanto isso, fique com Marcelo Zanini e um papo pelas ruas. Porque se tem alguém que faz maldade, também tem quem sofra com ela. Meu filho tinha a orelha para fora, por exemplo, né? Depois fez cirurgia de abano. Era bastante ridicularizado. Sofria o bullying, hoje chamado bullying, né? Sofria. Minha filha sofreu recentemente na faculdade. Porque ela tem um problema de audição, né? Bem pequeno. E estava um pouco chateada porque tinha aumentado o problema. Sofreu isso com as colegas de escola no semestre passado. Tem bastante maldade infantil já. Faz uma brincadeirinha de mau gosto, né? Isso é uma maldade. Pega uma borracha de uma criança, esconde, é uma maldade infantil, né? Pega o caderno, esconde, desamar o cadastro. Tudo é uma maldadinha, né? Que vai, se deixa, vai crescendo ainda a maldade. Você acha que existe a maldade infantil? Tem um pouco. Mesmo inocente tem um pouquinho de maldade. E qual que é o limite, assim? Você acha que uma criança sabe o limite da maldade ou ela faz por não ter noção? Eu acho que elas sabem, elas são bem espertas, né? E você, quando era criança, você fez alguma maldade? Lembra de alguma coisa? Já aprontava todas. O que, por exemplo? Deixa eu ver, acho que minha irmã tinha alergia à maquiagem, eu pintei ela inteira. Passei maquiagem. Já cheguei a bater na criança na escola, porque eu tava com... A menina vivia me perturbando já. Ai, criança assim que bota o pé na frente pro outro cair, se machucar. Faz brincadeira maldosa, tipo gordinho, bota apelido, essas coisas. É maldade, né? A Carol assumiu que já foi uma criança maldosa. Que história é essa, Carol? Então, a menina era chata e aí eu mandei ela pegar na pimenta malagueta e depois coçar o olho. Aí ela coçou e ficou totalmente com o olho vermelho, deu alergia, ficava roxa assim. Aí
O que aconteceu depois? Você foi de castigo? Foi dentro da escola? Ninguém nem descobriu, foi em casa. Eu morava num sítio e aí depois os pais viram, mas aí até lá não era culpa de ninguém, foi sem querer, tipo. E você acha que isso era uma maldade infantil ou foi uma coisa mesmo planejada na época? Você lembra disso? Ah, foi maldade mesmo, assim. Tipo, a menina era chata, ela sempre implicava comigo. E aí eu fiz, só que de brincadeiras, na maldadezinha leve, assim. Só que eu não achei que fosse ficar tão sério, né? A gente vê que depois que cresce, né? A Aí gente você até admite que analisa, fez. né? A gente admite que fez aí. E ninguém, assim, se tornou um adulto tão maldoso, né? Não, Quer dizer, quando tá dentro disso que é o E eu acho esperado. que na época também não mede tanto as consequências. Eu tava lembrando aqui, colocar taxinha na carteira. E achar né? engraçado. Não, você e é faz que você acha grave, machuca, né? Então, mas daí como é que a gente coloca isso? Porque isso que a Roberta falou, você faz às vezes achando que vai ser engraçado e na verdade pode até machucar alguém, né? Então, os pais precisam estar muito atentos para irem colocando essas questões, para a criança perceber isso. Na verdade, eu acho que quando acontece uma criança numa idade de 7 a 10 anos, ele não sabe o quanto tanto aquilo, se essa maldade foi colocado quando você é um adolescente já formado e um adulto. Agora, uma criança menor, você tem que trazê-los mais próximo da gente, aquele que fez e aquele que recebeu, e começar a pontuar isso, o que foi errado, por que foi feito, fazer serem amigos. A gente acaba fazendo um trabalho dentro da sala de aula com isso, porque acontece muito, sim. Levar as coisas embora, pegar borracha, não só, às vezes, por como foi colocado com maldade, porque às vezes queria ter aquilo. E aí cabe à família fazer devolver isso para a escola. E às vezes a gente encontra famílias que nem olham o material do filho, nem sabe o que ele levou. Então, cabe à escola. Você levou? Onde está? Vamos devolver? Fazendo um trabalho. Normalmente a escola faz todo esse trabalho junto e às vezes até sem a família próxima, né? Daniele, você está contando que você é professora e entre os seus alunos, que situações você já vivenciou, assim? Ai, como disse também um vídeo, né? Colocar o pé na frente para o outro cair. E assim, eu tenho uma turminha hoje com 9, 10 anos, né? Eles estão no 4º ano. E assim, eu não sei se estou enganada, mas eu acho que eles já têm uma certa maturidade para perceber que isso vai fazer mal. Então, assim, as conversas também com a minha turma, enquanto professora, também são frequentes, porque eles realmente apresentam algumas maldades, assim, desse tipo. Coisa que não é muito grande, mas que está fazendo mal para aquele amiguinho, né? E daí é legal a professora também conversar sobre isso, com né? os pais também, a gente pede sempre a parceria, né, dos pais. Quer dizer, as questões, dependendo da questão, ela não é resolvida só na escola, é levada para os pais também. Sim, dependendo da gravidade, se foi uma maldade que realmente gerou uma consequência maior. Quer dizer, você como professora já vivenciou as duas situações, As como mãe duas já partes. foi chamada. A Elaine é pedagoga também, Isso. né? E você já viu que situações assim na escola? Então, na escola de educação infantil, entre crianças, você comentando dos maiores, mas entre os pequenininhos, 2 e 3 anos. Então, pegando o brinquedo de uma mochila e guardando na outra, intencionalmente, né? Olha, por que você está fazendo isso? Ah, eu pensei que era a minha mochila. Mas nem na própria mochila, colocando na de outra criança, justamente para ter essa questão da confusão, do sumir, É uma do coisa perder. acho que nesses pequenininhos é uma coisa de testar o outro mesmo, não é? De testar. Não chega a ser uma maldade, né? Ele quer muito aquilo ali, o amigo tem, talvez ele ache que tem até muito, e vou pegar um pouquinho para mim. Eu acho que o problema maior é chegar em casa com um brinquedo novo, que a Sueli falou. E os a pais não mãe perceberem, né? Não, percebe, isso e é o deixa. pior. E deixa. pergunta para a criança de 3 anos ou 2, o que é isso? Meu amiguinho me deu, e ela aceita. Isso não pode, isso eu já vi frequentemente acontecer. Né? Então, tem que dar uma desconfiada. Vamos conversar com a professora, porque uma criança de 3 não tem ainda o direito de trocar com a outra. A mãe da outra sabe, né? Então, não, e às vezes a criança, ela não está nem manipulando, ela acha que o amigo deu mesmo, né? Mas você também não pode ter como interlocutor uma criança de 3 anos. Sim. E ela também só vê o ponto de vista dela, ela está preocupada com ela. Ah, eu quero aquele brinquedo, não estou preocupada com o outro Mas também. aí nessa situação, o problema não é a criança, são os pais, a permissividade que você vai refletir lá na frente. Eu acredito que tudo tem que ser investigado, né? Essa questão comportamental. Então, dessa maldade que não é maldade, ou quando passa
ser mesmo a maldade, por que a criança está tendo aquele comportamento. A gente ganhou uma nova decoradora do cenário. Tem umas crianças que adoram redecorar o cenário. Fica à vontade. Ela tá gostando dos seus filhos. Tá botando a menininha, a Isabel, essa. A Isabel, a Andréa, a Laura. Agora vai pegar você. Alguma vez você foi chamada na escola por alguma questão dos seus filhos? Já fui chamada na escola, mas não por questões de mau comportamento, de maldade, não. Mas aí a gente falando um pouquinho sobre atenção. Então, como eu tenho 2 anos até 19, e aí é o que a gente comentou mesmo, até o de 19 exige atenção, né? Meu Deus, haja atenção, porque eu tenho 3, já fico enlouquecida. Então ele chega, ele quer contar do trabalho, de todas as ansiedades, aí o de 15 anos quer compartilhar pra gente tudo que ele tá fazendo na escola, e eles querem falar todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, enfim. Pessoal, todo mundo para a cozinha, você me ajuda, você coloca a mesa. E aí, enquanto a gente está se organizando para o jantar, todo mundo vai conversando e participando do dia de todo mundo. Senão não dá, gente. Se for separar um pouquinho para cada um. E a Priscila, já teve alguma questão assim de ser chamada na escola ou de você querer conversar para saber como é na escola? Eu tô lembrando dessas situações que elas colocaram da curiosidade de você pegar um objeto que não é seu, de você trazer ou colocar na mochila do outro, isso já aconteceu comigo. E o que eu acho que, assim, no meu caso foi importante, assim, porque eu nunca terceirizei, eu sempre entendi como nossa a principal responsabilidade. A escola, ela tá ali para... Eu espero da escola um cuidado, mas eu não espero que a escola faça pelo meu filho o que eu entendo que é o meu papel. E eu acho que o que falta, que eu vejo assim, mães de coleguinhas, às vezes é da sensibilidade desse olhar, de como é que você encara aquilo. Então, já aconteceu do meu filho, por exemplo, se interessar, porque ele sabe, já tem noção de preços de coisas, de ver um dinheiro, uma nota e pegar e quando você vê, cadê? Aí você vai ver que ele, não, isso daqui alguém me deu. Não, peraí, vem cá. Não é assim, você quer, mas você tem... Não, esse não é seu, quem era de tal pessoa, ela trabalhou para conquistar. Então, você não pode. Você tem que pedir e se a gente puder, a gente te dá. Quer dizer, se não for seu, você não pode pegar. Então, você vai ensinando a criança, que hoje tem 5... E com 7, se os pais são capazes de fazer isso, com 7 ele já tem essa noção e ele não vai fazer. E um outro lado que eu vejo muito importante, quando você mesmo colocou 9, 4º ano e tal, a gente sempre aprendeu as fases da criança, a fase evolutiva da criança de Piaget. Hoje, não dá para colocar mais isso. Essa internet, pega um pequenininho aí, ele te dá um baile, porque tudo eles entram no YouTube, eles sabem. Então, esse aprender hoje é muito diferente daquele que nós tínhamos alguns anos atrás. Não é? Não é inclusive verdade? Tem o risco da maldade virtual. Virtual, de escrever, entrar nos Face, manda palavrão, coisas ruins. Esse falar que você tem uma orelha de abano, que você é gordinho, ele não faz nem pessoalmente, ele faz via internet. Já que a gente está falando tanto de escola, a repórter Fernanda de Luca, ela foi até uma escola para mostrar aí essas pequenas maldades entre as criancinhas, né? Então, uma tarefa, como a gente está vendo, nada fácil, não é fácil para os pais e também não deve ser fácil para os professores. Vamos assistir a reportagem. Essa turma é animada, cheia de energia e, claro, um quer sempre chamar mais a atenção do que o outro. Nem que para isso tenha que fazer algo fora da conduta permitida. Eles são pequenos, têm 8 anos, alguns 9. E nessa fase, as maldades também são pequenas, ou pelo menos deveriam ser. É aí que pais e educadores precisam ficar atentos e saber diferenciar o que é aceitável e o que passa a ser uma preocupação. O mais comum são os apelidos, nomes pejorativos e que ninguém gosta. Você foi chamado do quê? De gordo. Baleia. Cuci-rato e cuci-rate. Baleia. Nanico, cocôzinho e baixinho, irritante. Vocês acharam isso legal? Não! Eu estava conversando com o Igor e ele me contou que já ficou bastante chateado com alguns nomes, até palavrões, que falaram para você? Sim. O quê? Palavrões que às vezes são falados hoje em dia. Mas foi para você? Te xingaram, é isso? Algumas vezes.
Mas como é que foi essa situação? Um pouco difícil. Mas dá para aguentar. Mas tem criança que não leva desaforo para casa, tem autoridade sobre os mais tímidos. E nesses casos, toda a atenção é pouca. Os flagrantes não demoram a aparecer. Um grito e até um dedo na cara, que acaba em choro do amiguinho. É hora da professora entrar em ação e colocar ordem na brincadeira. Mais um choro. Dessa vez foi uma pesada no ouvido. Foi sem querer ou de propósito? Eis a questão. E esse chute quase pegou na cara. E se pegasse, ia machucar, viu? Quando acontecem essas situações, mesmo que corriqueiras, é preciso interferir. Eu vi que você fez isso. Sim, quando acontece, nosso papel é interferir nessa idade de 8 anos, né? O ideal seria 8, 7. Você está sempre pontuando. Olha o que você fez, peça desculpas. Então, isso é normal? É normal eles fazerem, mas você tem que estar atrás, sempre conferindo. Olha, peça desculpas, você fez, ele se arrepende. Pede desculpas e não volta a acontecer. Isso é o dia a dia de uma criança que nós podemos chamar assim, é normal que essa maldade aconteça. Então, seus amiguinhos gostam de fazer rima com seu nome? É. Como é que é isso? Eles falam às vezes assim, Caio Canhão, Caio caiu e... Você acha engraçado ou mais ou menos? Mais ou menos. Me conta um segredo. E você? Também já fez isso com algum amiguinho? Um pouquinho. Olha só essa história que aconteceu entre a Rafaela e a Isabela. Ela tinha uma boneca que gostava muito. Como que ela chamava? Manuela. E ela tinha uma chupetinha que a Rafaela decidiu pegar e jogar no lixo. É, porque eu achei no chão. Aí a gente queria sacanear ela um pouquinho. Você sabia que a chupetinha era da boneca dela? É, sabia. E aí, quando você foi procurar a chupeta da boneca? Aí a gente viu pela câmera de segurança, né, da escola, que a Rafaela tinha jogado a minha chupeta no lixo. E a tia Karen pegou. Você ficou triste? Fiquei. E aí, como é que foi? Você pediu desculpa? Pedi e eu levei uma advertência. Ai, ai, ai. Você vai fazer isso de novo? Não. E agora vocês são amigas? Sim. Então eu quero ver um abraço de vocês. Aê! Bom que elas resolveram a questão, né? É isso aí mesmo. A melhor palavra que eu acho que elas usaram foi sacanear, né? Eles acham engraçado essa coisa de sacanear o outro, né? Tem que se colocar no lugar do outro, né? Ninguém gosta de ser sacaneado. Né? Agora é engraçado também que todo mundo que sofre um dia também já praticou alguma coisa. Fez. Né? E eles assumem, né? O menininho do apelido, né? O Caio, então ele já sabe por que ele recebeu tanto apelido, né? Porque ele é bem sapequinha também, né? Então a pessoa tem que se defender, né? E ali ninguém escapou ali, né? Dos apelidos. Né? Quer dizer, na verdade, tudo isso faz parte do crescimento, né? Faz parte, né? Então eles vão testando, e aí também o amiguinho muito bonzinho também não é o normal. Aquele que só é submetido, né, às injúrias, né? Às agressões. Isso também a gente precisa ficar atento na escola, né? As meninas que trabalham Porque em escola. também tem que aprender a se impor, a se defender, né? Senão você acaba sendo sempre a vítima de todas as sacanagens, né? Então a superproteção dentro de casa também não é interessante, né? O meu filhinho não pode se machucar, não pode cair, não pode levar ou não, porque o mundo lá fora é diferente. Então, olha, a nossa conversa continua daqui a pouco. Hoje no Papo de Mãe estamos falando sobre pequenas maldades que as crianças fazem. Seus filhos alguma vez já fizeram alguma maldade quando crianças? Ah, sim, muitas maldades. Aquelas que a criança sobe no lustre, depois fala que não foi ela, escreve nas paredes e diz que não foi ela, sabe? Em alguns momentos até diz que foi outra pessoa, mas não diz que foi elas. Né? E isso deixa a gente bastante chateada, né? Porque as paredes da casa ficam toda arriscada com gizinho de cera
Então é complicado mesmo. O senhor acredita que existe maldade entre as crianças? Naquele período escolar, né, tem uma certa maldade, né? Que tipo de maldade? Gordo, magro... Ofender? Ofender. O senhor acha que as crianças também conseguem manipular quando elas querem alguma coisa? Consegue. Tenho certeza disso. Tem certeza? Tenho um netinho. Tem um netinho? Tenho um netinho. Ele faz isso com o senhor? Com toda a família. Mas isso é maldade? É normal? O senhor acha que é normal? No caso dele, assim... No caso dele, não. No caso das crianças, não acredito que seja, assim, maldade, né? É um jeito de conseguir as coisas, né? A Tereza tem 3 filhos, aqui tem uma delas, né? Queria saber se um dos seus filhos já cometeu alguma maldade quando era criança. Já, né? Maldade. Não maldade muito grande, mas maldade de criança mesmo. Que tipo? Desobedecer, sair assim, já acontece uma situação dentro de casa, já sai, você abre o portão, sai com tudo e o carro quase atropelou ela. É a Jaqueline mesmo. E na escola? Na escola não. Assim, de brigar com um coleguinha, de chamar de alguma coisa? Não, sim, já. Coisas simples, sim. É normal de criança, né? Pelo jeito, você, Jaqueline, apronta. Aprontava bastante. Que maldade você lembra? A maldade que eu não fazia nada na escola, sabia ficar xingando, ficar conversando, não sabia fazer mais nada. Falou que apronta ainda. Apronta, bastante, Continua deixando a mãe preocupada. um pouquinho. Agora, você acha que a maldade tem um limite? Você acha que existe a maldade infantil, aquela bobinha, e existe a maldade em criança, que é crueldade? Sim, existe sim. Acho que vai muito da criação, da educação dentro de casa mesmo, dos pais mesmo. Acho que se a gente tiver um pouquinho de pulso firme, a gente consegue controlar um pouco, né? Acho que vai da índole, né? Se você tem uma boa criação em casa, acho que a maldade infantil, assim, coisinhas bobas, acontece sim, mas essas maldades criminosas não. Se você educar bem, não. Sabe o que me ocorreu, até dentro do que ela falou, né, de educação e tal? Por exemplo, os pais acho que criam muita expectativa também, né? Então eu já vi, assim, uma criancinha de 9 meses que jogava as coisas no chão, a mãe ia lá e dava um tapa na mão, porque ele não está se comportando porque está jogando no chão. Quando aos 8, 9 meses, é esperado que a criança jogue as coisas no chão. Lógico. Então, respeitar essas fases, essas faixas, não sei o que é. Na verdade, é respeitar as fases que a criança tem, né? Você citou uma coisa de 8, 9 meses, onde a criança está aprendendo, né? Então, se ela pega, ou ela põe na boca, ou ela gospe uma sopa, ela está aprendendo. Cabe à mãe, nesse momento, estar orientando. Isso que chama-se a formação. Não é a mesma coisa que uma criança que está com 8 anos ou 9 anos, que muitas vezes que acaba tendo esse tipo de comportamento, é para saber o limite que precisa. E os pais, às vezes, não sabem o que é o limite. E aí acontece de alguma criança chegar em casa e comentar com os pais, né? O amiguinho fulano de tal me bateu. E aí a escola fez todo um trabalho com os amiguinhos, de pedir desculpa, de mostrar que aquilo machuca, que não pode. Mas aí a família em casa, não, amanhã se ele te bater, você bate nele também. Então, quer dizer, né, é uma agressividade que vai gerar uma outra agressividade. E essa criança vai entender que a maneira que se tem de se resolver os problemas é revidando, é batendo. Aí não tem fim, né? Não tem fim. E aí também, eu acho que desde o bebê, entra uma questão da ação e reação, né? Então a gente vê, você citou o bebê que de repente joga um brinquedo no chão. A gente vê bebês batendo no rostinho da mamãe, que não tem maldade nenhuma. Mas assim, para essa ação você pode pôr uma reação de segurar na mãozinha da criança, de olhar nos olhos dela. Você não vai revidar, Você não vai revidar, mas olha, a mamãe não gosta quando você faz isso. Então a criança vai entendendo para cada ação uma reação. Se eu tenho determinado comportamento, isso alegra os meus pais, a minha professora, os meus amigos, e tais comportamentos os entristecem. Doutora, qual é a orientação indicada, por exemplo, uma criança que apanhou? Qual é a orientação
para essa criança? Ela chama a professora, conta o que aconteceu, para a professora resolver a questão? Depende do local, né? Isso pode acontecer no condomínio. Então, as crianças brigaram, teve aquela agressão. Isso cabe aos pais se reunirem, conversarem, cada um com o seu filho, depois juntos, né? De tentarem resolver junto. Na escola, geralmente a professora, né? A diretora. Na escola, realmente, quando acontece isso, ou vem numa agenda, fulaninho bateu, ou meu filho veio contando que bateu no outro, ou brigaram no intervalo, que às vezes alguém não viu, né? Então, eu acho que nós a gente chama as duas partes, acaba fazendo um tratado com eles, um combinado. Esse combinado tem que valer tudo aquilo. Agora, se voltar a repetir novamente, aí a gente precisa, às vezes, chamar a mãe e, às vezes, até com a criança junto, né? Doutora, o que os pais trazem? Quais são as maiores dúvidas no consultório pediátrico mesmo? Porque os pais trazem essas dúvidas de comportamento também, né? Então, a gente estava até comentando, acho que foi no intervalo, a Priscila falou talvez dos pais desinformados, né? Mas hoje em dia não cabe a desinformação. Tem aquela a informação não direcionada, quando você tem uma dúvida e abre o Google e você tira, mas aí você tem que pegar essa informação e trazer para o pediatra, que antes de chegar numa psicopedagoga ou numa psicóloga, vai bater no pediatra. Então, a gente vai modular. Se aquela atitude é normal, como tem muitos pais que falam, doutora, está batendo no meu rosto, e a criança tem 10 meses. Isso é uma realidade. De alegrias, né? Então, você tem que ensinar, porque ela nunca teve um filho, ela não sabe, ou o outro não fazia dessa forma. Então, a gente modula para dizer se aquilo é alguma coisa para se preocupar, não, e como agir. Deixa eu até tirar uma dúvida. O meu sobrinho, que vai fazer 2 anos, vai completar 2 anos, ele está justamente fazendo essas duas questões, batendo no rosto e jogando as coisas. E a gente já tentou de tudo. Aí, não sei até se está certo. O que a gente tem feito agora é não dar tanta atenção, porque estava valorizando tanto aquilo, que parecia que ele já estava fazendo para chamar a atenção. Ele estava atendendo uma expectativa, né? Porque ele parecia que estava fazendo de propósito. É isso mesmo? Ele fez uma vez porque achou interessante, ou porque viu alguém fazer, um pequenininho, e aquilo chamou a atenção, então ele vai repetir. Então, vale você mudar o contexto da hora, né? Se você viu que de tanto falar ele continua, então vamos mudar. Filho, vem aqui, olha que a mamãe trouxe, vamos brincar disso aqui, mudar. E como se fosse mudar de assunto mesmo. Mudar de assunto. No primeiro filho, quero saber até das 3, no primeiro filho, qual foi o momento que você lembra, assim, de falar, nossa, será que isso é normal ou não é? Teve alguma coisa assim? Assim, eu sou uma mãe muito preocupada com esse olhar de como é que eu posso educar melhor, ou como é que eu posso contribuir ou ajudar os meus filhos a terem melhores condições para interagirem, ou para lidarem, para se desenvolverem socialmente. Então, uma coisa que eu descobri é que, às vezes, o meu olhar, já com o meu mais velho, com 3 anos e meio, muitas das coisas que ele fazia, que para mim eram muito sérias, porque eu achava que tudo era muito, não pode fazer, eu enxergava tudo como uma maldade. Para mim foi difícil ver que não era uma maldade, era uma coisa da criança daquela fase. Priscila, você acha então que o filho mais velho acaba sofrendo na mão da gente? Até que a gente aprenda a lidar melhor com as dificuldades que o primeiro filho sempre traz, os desafios, né? Ele acaba sofrendo mais. Um segundo filho, por exemplo, a minha segunda filha, eu já não sou mais a mãe que eu era quando eu tive o primeiro. Eu tenho um olhar diferenciado. E a cada faixa etária, a cada novidade, a gente vai aprendendo. Você acha que você queria ficar controlando ele o tempo todo? Eu achava que eu tinha que consertar algumas coisas. Isso não dá certo, tem que consertar. E aí eu descobri que, à medida em que eu considerava que pequenas coisas eram coisas muito sérias, eu aumentava, eu dava um valor para aquilo que aquilo não tinha que ter. E a Daniele, eu já o seu primeiro sou o filho? oposto da Priscila, né? Eu já achava, eu acho que as minhas falhas são muito maiores com o primeiro filho, assim, em questão de superproteção. Porque quando eu tive o Vitor, nossa, eu era aquela mãe super protetora. Peraí, não vamos falar em falhas, mas em tentativas de acerto. Sim, né? E assim, então eu super protegia ele em várias questões, e eu acho que hoje, eu como mãe de 2, eu percebo essa diferença nos cuidados que eu tive com o Vitor e com o Bruno, o quanto o Bruno é diferente do Vitor, quanto ele sabia se resolver melhor. Então eu acho que essas pequenas maldades que o Vitor hoje ainda comete, né, elas ainda são
não digo por culpa, mas talvez pela forma como eu lidei com ele logo no início, que eu queria colocar ele naquela redoma, né? E sabe o que é engraçado também, né? A gente fez um programa só sobre birra. E aí muitas mães falam assim, não, meu filho nunca vai fazer birra. E faz, né? Antes de ter filho, fala antes isso, de né? ter filho. Nunca vai fazer birra. E acaba fazendo. E é engraçado também como, às vezes, passa, né? É uma idade que depois acaba passando. A gente fica tão preocupada, mas... Achando que com 15 vai estar fazendo birra. Mas que naturalmente acaba passando essa fase, né? Então agora a gente vai conversar um pouquinho com as crianças. Vem pra pra cá, Rafael. Vem pra cá. Rafael, o que você mais gosta de fazer na escola? Jogar bola. Só não come o microfone. Olha o cabelo Neymar, olha o cabelo. Rafael, quem fez esse penteado em você? Meu pai. Seu pai? Mas você que pediu ou foi ideia do seu pai? Eu pedi. Ah, você gosta, tá muito bonito. Você gosta tanto de jogar bola que tá até abraçado a bola, é isso? Veio de chuteira, cabelo Neymar, com a bola na mão. Qual que é o seu time? Corinthians. Corinthians. Então vamos conversar com as filhas da Elaine. Isabelle, tudo bem? Você tem quantos anos? 10. E você, Isabelle, o que você gosta de fazer na escola? Brincar de esconde-esconde com as minhas amigas. E das matérias, qual que você mais gosta de estudar? Ciências. E me fala uma coisa, lá na escola, todo mundo se dá bem ou de vez em quando tem umas briguinhas? De vez em quando tem briga. E por que tem as brigas? Por causa que os meninos jogam futebol. Aí na hora que eles vão jogar futebol, aí na fila pra jogar futebol, um passa na frente do outro. Ah, mas aí as meninas também jogam futebol ou são só os meninos? Não. Aí a briga entre os meninos? E as meninas brigam por algum motivo? Não. As meninas se dão bem? Uhum. Você tem uma turma boa, então? Uhum. É isso? E alguma vez já aconteceu assim na escola de alguém fazer alguma coisa que o outro não gostou, aí a professora teve que conversar? Alguma vez já aconteceu alguma história assim? Sim. O que aconteceu? Uma vez um menino, ele pediu para o outro ir na frente para poder jogar bola. Aí o menino falou que não, ele foi na frente. Aí o menino não gostou e bateu nele. E daí quem que resolveu o problema? A professora. E depois eles ficaram amigos? Aham. Fizeram as pazes? Aham. Que bom. E a sua irmãzinha, Laura? Tudo bem, Laura? Sim? Laura? Que fofas. Quantos anos você tem, Laura? Fala, 2 aninhos. 2? É. 2? É, 2. 2. E você gosta de cantar? É. Então agora a gente vai conversar com o mascarado laranja. Como você chama? Vitor. Vitor, você tem quantos anos? 7. E o seu irmão como chama? Bruno. E o Bruno tem quantos anos? 5. Quero saber o seguinte, vocês se dão bem ou vocês brigam muito? Briga muito. Ah, mas por que vocês brigam? Porque às vezes eu tô perdendo e eu fico bravo. Ah, no videogame? E você divide os brinquedos com ele? Tudo bem? Dividir? Não. Não? Você não gosta de dividir os brinquedos? Sabe qual seria uma boa resposta? A gente briga muito porque a gente é irmão. É isso, que a gente sabe que é, na verdade é por isso. Mas vocês brincam também juntos? Sim. Ah, então é legal também, né, teu irmão? E alguma vez seu irmão fez alguma coisa que você não gostou? Sim. O que ele fez que você não gostou? Bateu. E daí como que você resolveu? Algumas vezes eu bati nele. Ou você chama a mamãe pra ajudar a resolver? Algumas coisas eu bato, algumas coisas eu chamo a mãe. Porque é isso mesmo, né? Que às vezes também eles vão resolvendo entre eles. Não dá pra gente controlar tudo, né? Mas tem que ficar em cima o tempo todo, senão eles brigam mesmo. Deixa eu ver o seu irmão, então. Deixa o Bruninho falar um pouco. Bruno. O Bruno tá de braço quebrado, você viu, Mari? O que aconteceu, Bruno? Tinha 2 menininhas que apaixonam comigo. Aí eu corri, aí eu caí em cima do meu baixo. Meu Deus, elas estavam correndo atrás de você? São 2 meninas. Elas estavam brigando por sua causa, é isso? E por que você saiu correndo? Porque elas queriam me beijar. Mas elas estão muito... Que menininhas E o gesso do Bruno tá todo bonito, assinado, né? Todo mundo assinou, Bruno, o seu gesso?
Inclusive as menininhas. Elaine, elas com essa diferença não brigam? A Laura briga. A Laura briga com todos. Então ela puxa o cabelo da A pequenininha é isso. E o mais velho... É porque ela é menor, ela quer se defender, ela quer tudo que eles têm. Ela tem Ela o quer fazer como irmão, ele. o mais velho, como trabalha, tá em casa à noite, então assim, quando ele chega, ele quer beijar ela. Não quero beijo. O de 15 anos, que é um amorzinho com ela, ele encosta no cabelo dela, ele pegou meu cabelo. E essa aqui, ela puxa o cabelo e pra soltar eu tenho que interferir, senão... Você tem que ter paciência, então, é isso, Isabela? Com a sua irmã? E os seus brigam muito, Priscila? Porque ela ainda tá pequenininha. Espera ela crescer um pouco. Eles brigam, mas eles se amam e se complementam, assim. Um precisa do outro, um faz do outro melhor. Não, eu tô numa fase que eu tô com uma de 11, 8 e 7, mas eles brigam, que é uma coisa enlouquecedora. Mas ao mesmo tempo que eles brigam, eles se amam. Se Um não vive sem o outro. É verdade. Gente, obrigada por terem vindo, foi ótimo conversar com vocês. E eu quero saber se a Silmara tem algum e-mail ou site para deixar, para quem quiser entrar em contato. O meu site é www.pediatra.online.com.br/DRA de doutora, Silmara com CY, tudo junto, DRA, Silmara Gargalac, com K no fim. Tá legal. Obrigada, doutora. Obrigada. E a Sueli? Eu sou do Colégio Renovação, sou a diretora de lá, e meu e-mail é sueli@renovação.com.br. Obrigada, viu? Vocês têm blog também, querem divulgar? Site? Eu tenho o site da escola e a gente tem um momento que se chama Escola para Pais, justamente para esse tipo de conversa, de bate-papo, para esses pais que têm essa sede de compreender um pouquinho do desenvolvimento infantil, que é o www.estacãocrianca.net.br. Legal. Obrigada por terem vindo. Você tem blog? Quer divulgar? Não. A Pri também não? O blog é só para a família acompanhar o desenvolvimento das crianças. Então, obrigada mais uma vez. Olha, e no próximo programa, a nossa conversa vai ser com pais que exercem profissões tidas como mais femininas. A gente já falou aqui com as mães, né, que exercem as profissões antes tidas como masculinas, e agora vai ser o inverso. E olha, acesse o portal Papo de Mãe e continue nos acompanhando também nas redes sociais. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Até!